Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, como eu prometi no último vídeo, eu vou ensinar para vocês essa malinha. Olha que graça. Gente, ela é super fácil de fazer, vocês vão adorar. E vocês podem trabalhar com combinações diferentes. Olha essa daqui que linda que ficou também, tá? Então vou ensinar todos os detalhes, o passo a passo, todos os truques no vídeo de hoje. Então, por favor, se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo, compartilhem, divulguem para os amigos, tá bom? E deixem comentários, deixem sugestões de peças que vocês gostariam que eu ensinasse para vocês, tá bom? Vamos lá? Então, para começar, vou explicar como vocês vão fazer os moldes. Olha, bolso, um quadrado de 20 por 20 centímetros. A gente vai cortar 4 vezes no tecido estampado, 2 vezes na manta R2, tá? A tampinha é um retângulo de 17 por 12,5. E aí quem quiser pode arredondar o cantinho utilizando um cone da linha, tá? Só fazer um pontilhadinho assim e cortar. Então esse molde também são 4 vezes no tecido estampado e 2 vezes na manta R2. Agora os outros dois moldes, olha, o molde do fundo da nossa bolsa. Minha sugestão: desenhem um retângulo de 27 por 60, tá? E aí depois disso a gente faz o recorte dos cantinhos, olha. Então em cada cantinho a gente vai precisar marcar 1,5 cm por 12 centímetros. E a gente vai tirar esse cantinho fora. Então o molde vai ficar assim, olha, nos 4 cantinhos, tá? 1,5 por 12. E esse molde ele vai ser cortado uma vez no tecido pink, uma vez na manta R2 e uma vez no nosso forro. E para finalizar, a gente tem o molde do corpo da nossa bolsa. Também vocês vão desenhar o molde de um retângulo, tá? Então esse retângulo ele vai ter 60 por 35 centímetros de altura. E aí depois a gente vai retirar desses dois cantos, olha, um retângulo de 12 por 23. Então a gente corta fora esse retângulo. O molde vai ficar assim, olha, tá bom? Então esse molde ele vai ser cortado 2 vezes no tecido cinza, 2 vezes na manta R2 e 2 vezes no forro, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui como ficou. Eu já cortei todos os moldes, olha só. Já posicionei na manta. Então esses são os dois bolsos que vão do lado de fora e essas são as duas tampinhas. Colei na manta R2, tá? Essas 4 peças, aliás, eu não quiltei, porque elas são menores e a gente vai passar outras costuras depois, tá? Eu cortei o forro no tecido verde da coleção Baltimore, certo? E aí agora a gente tem o fundo da nossa bolsa, tá? Então ó, observem aquele cantinho recortadinho que eu expliquei no molde. Então olha, eu já posicionei ele na manta R2 e eu fiz um matelaçado de 5 em 5 centímetros, tá? E tenho também aqui ó, o molde do corpo da bolsa, tá? Que eu também já fiz um matelaçado de 5 em 5. Vou mostrar aqui desse lado, olha só. Fica mais fácil de vocês enxergarem. A dica, gente, é assim, tudo que vocês forem colocar na manta, que tiver que quiltar, matelaçar, sempre vai dar uma encolhida e uma deformada. Então é bom sempre a gente cortar maior o molde, põe na manta, faz o quilt e depois acerta direitinho pelo molde, beleza? Então pra gente começar, a gente vai começar com o bolsinho e com a tampinha, tá? O bolso, olha, o tecido que eu cortei, que vai ficar no forro, é igual ao que vai ficar do lado de fora. Então eu vou posicionar assim, olha, direito com direito. O meu tecido aqui, no caso, tem sentido, tá? Então vocês precisam observar isso na estampa de vocês. Vou posicionar direito com direito, vou costurar as laterais e vou deixar o meu fundo todo aberto. Então pé de máquina na lateral, na parte de cima e na lateral. Esse fundo vai ficar todo aberto. Vou fazer isso nos meus dois bolsos, tá? E na tampinha, também, olha, eu cortei a tampinha, o forro da minha tampa, no mesmo tecido. Só que eu inverti, ó. Aqui a estampa tá para baixo, aqui a estampa tá para cima, tá?
Porque como ele vai ser o nosso forro, a hora que a gente levantar a tampinha, ele fica em pezinho certinho, tá bom? Então aqui é o mesmo procedimento, ó. A gente vai posicionar direito com direito. A gente vai passar uma costura aqui em volta com o pé de máquina. E eu vou deixar uma abertura só aqui em cima nessa parte reta, tá? Só nesse pedacinho do meio. A gente também vai fazer isso com as duas tampas, ok? Olha, gente, eu já fiz a costura aqui, tá vendo? Olha, deixei uma aberturinha aqui assim na tampa, tá? E o bolso, olha, eu deixei a parte de baixo toda aberta. Aí a gente vai desvirar essas peças, vai ficar assim, ó, tá? Então, a tampinha, agora vocês vão rebater uma costura aqui, ó, só aqui em volta, não fecha ainda essa parte, tá? E o bolso, a gente por enquanto só vai rebater uma costura aqui em cima, ó, com o pezinho de máquina, tá? Então a parte aberta tá aqui pra baixo, eu vou rebater uma costura aqui, beleza? Bom, rebati a costura, tá? No bolso e na tampinha. Agora, a gente vai trabalhar com o ímã, tá? Então, o ímã tem que ter esses dois anéisinhos, que a gente vai colocar atrás dele, tá? E sempre tem uma parte mais fina e uma mais grossa. Eu gosto de colocar a parte mais fina sempre na tampinha, tá? Fica melhor o acabamento. Então, essa é a parte que vai ficar pra fora. Essa é a parte onde vai o nosso ímã, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou marcar o meio disso aqui para centralizar o nosso ímã, tá? Ó, aqui marquei o meio. A gente vai marcar 1 centímetro de onde começa a nossa tampa aqui, olha. Então, eu vou marcar 1 centímetro de onde começa a nossa tampa, tá? Aí, eu vou pegar o anelzinho que vem junto com o ímã. Vou posicionar a borda dele, olha, rente a essa marquinha que eu fiz, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou marcar, ó, essas duas partes vazadas que tem, ó. Então, ficou uma marquinha aqui e outra marquinha aqui, certo? Ó, gente, então pela abertura que a gente deixou na tampinha, vou colocar o dedo aqui por dentro. E com o desmanchador, ó, eu vou fazer um rasguinho nessas marquinhas que a gente fez, tá? Com cuidado, né, para não rasgar mais do que precisa, certo? E aí eu vou trabalhar com a parte mais fina do meu ímã. Ela vai aqui na tampinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar o meu ímã aqui, ó, nos rasguinhos que eu fiz. Porém, essa parte aqui, olha, só tem tecido. Eu não encaixei ele na manta que está atrás, então eu preciso colocar um reforcinho de manta. Então o que eu vou fazer? Ó, com a mesma argolinha, eu vou posicionar aqui, vou fazer uma marcação, ó. E vou fazer o mesmo rasguinho, olha, com o desmanchador de costura, tá? Aqui e aqui. E aí eu vou virar aqui, ó. Vou puxar pela abertura, ó, vou trazer para fora o meu ímã, certo? Então, ele tá aqui para fora. Eu vou posicionar a manta, ó. Ela vai encaixar na haste do meu ímã, certo? Olha, posicionei, tá? Agora eu vou colocar o anelzinho aqui atrás, olha. E eu vou abrir as hastes do meu ímã. Abrindo, a gente tem mais firmeza, tá? Olha, ele é molinho, dá pra amassar com a mão. Quem não tiver força pode usar um alicate, tá? Então, a parte da nossa tampinha está pronta. Agora, olha, no nosso bolso, a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai dobrar o meio. Marca o meio, certo? Então, aqui eu fiz uma marcação no meio. No bolso, nós vamos marcar 6,5 centímetros daqui de onde começa o bolso, tá? Então, daqui pra cá, 6,5, certo? Vou fazer a mesma marquinha. E aí, a gente vai trabalhar com o outro anelzinho, olha. Eu vou posicionar ele pra baixo da minha marca, tá? Pra baixo da marca. E agora a gente vai riscar aqui.
Observem que ele tá para baixo da marca, mas ele tá bem encostadinho aqui, ó, bem rente, tá? Então, marquei essa parte vazada. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento, ó, por essa parte do bolso que a gente deixou aberta, eu vou colocar a mão aqui. Só que dessa vez a gente vai rasgar a mantinha junto. Então, nessa parte não vai precisar colocar reforço de manta, tá? Então, vou fazer o rasguinho dos dois lados. E agora a gente vai posicionar a outra parte do ímã aqui, ó. Então, esse aqui é mais simples. Ó, vou desvirar para vocês verem, tá? Meu ímã tá aqui. Eu vou posicionar minha argolinha e vou amassar para fora as hastes do meu ímã, certo? Então, olha só, já tá posicionadinho. Agora a gente vai passar um zigue-zague para fechar essa parte aqui. Passei o zigue-zague. Agora, olha, a gente já tem o nosso meio marcado aqui no bolso, certo? Da parte de baixo, ó, dessa marca do meio, eu vou marcar 4 centímetros para cada lado e eu vou fazer um traço até o final do bolso, ó. Então, daqui para cá 4 e daqui para cá 4 também, ó. Agora, a gente vai passar uma costura nesses dois riscos até chegar aqui, ó, no rebatido, tá? Vai ficar assim, olha, eu já fiz no outro bolso. Então, a gente vai sempre fazendo o mesmo procedimento nos dois bolsos. Isso aqui vai facilitar na hora da gente fazer a prega do bolso, tá? Na hora de colocar ele na bolsa. Então, agora a gente reserva os bolsos, a gente vai trabalhar com essa parte aqui do corpo. Tem umas marcações que a gente precisa fazer aqui também, eu vou explicar para vocês, olha só. Primeiro de tudo, a gente vai achar o meio da bolsa. Então, para achar o meio, é só dobrar, tá? E fazer a marquinha necessária. Então, olha só, aqui eu tenho o meu meio. Fiz uma marcação aqui, ó, fazer mais forte. Esse é o meio da minha bolsa. Do meio da bolsa, eu vou marcar 1,5 centímetros para lá, 1,5 centímetros para cá, tá? Então, que aí são essas outras duas marcas que estão mais clarinhas. Se possível, façam essas marcações até aqui em cima. Vocês já vão entender por quê, ó. Então, aqui e aqui, certo? Achei o meio, 1,5 centímetros para lá, 1,5 para cá. Agora, olha, da borda, a gente precisa fazer uma marcação de 3,5 centímetros. Então, daqui para cá, 3,5, tá? Reforça a marcação. A mesma coisa na outra ponta, ó. Daqui da borda para lá, 3,5. E a gente dá uma reforçada na marcação. Agora, eu vou pegar o meu bolso. Então, o meu bolso também tem o meio dele marcadinho aqui. Eu vou posicionar o meio do bolso com esta parte aqui. Essa parte é o meio também que eu não falei para vocês marcarem, ó. Então, entre essa linha e essa, a gente precisa achar o meio. Como é que eu faço? Eu vou encostar uma linha na outra, ó. Eu dobro assim a bolsa. Encosto uma linha na outra e vou marcar esse meio aqui, ó. Tá? Aqui marcadinho. Porque agora eu preciso encostar o meio do meu bolso com essa outra marquinha de meio aqui. Então, eu vou posicionar uma bem em cima da outra e o meu bolso fica rente a essa parte, tá? Então, eu vou posicionar, vou prender com um alfinetinho aqui e essa parte mais de cima. Agora, olha, as laterais do meu bolso, elas têm que encostar nessa marca aqui que a gente fez de 3,5, tá? Eu vou pôr o meu bolso bem certinho encostado nessa marca. Ele inteiro. Por isso que eu falei para riscar até aqui em cima, tá? Porque aí fica mais fácil da gente posicionar o bolso. Então, marque, coloquei de um lado. Agora, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, olha só. Eu vou puxar até a marquinha de 1,5 que eu fiz, tá? Então, vou posicionar aqui, ó, bem rente a minha linha.
aqui. E mais pra cima a mesma coisa. Essa mesma marcação e posicionamento a gente vai fazer com o outro bolso aqui do lado, tá bom? Então agora a gente vai passar uma costura com meio pé de máquina nessa lateral do bolso e nessa lateral do bolso. Vocês vão repetir esse procedimento com o outro bolsinho aqui do lado, tá bom? Pronto, passei as costuras, tá? Nas laterais. Agora, essa outra costura que a gente passou no bolso, praticamente já define a dobra dele, olha. É só a gente abrir assim, tá vendo? E agora a gente passa um zigue-zague aqui embaixo para marcar essa prega. Então, só prender com um alfinete. E a gente vai passar um zigue-zague embaixo. Então, o nosso bolsinho vai ficar pronto depois dessa etapa, tá? E mesma coisa nesse. Vocês vão prender com um alfinete e passar um zigue-zague embaixo. Agora, pra gente finalizar essa parte, precisamos colocar as tampinhas, tá? Então, assim, praticamente, ó, vocês podem prender o ímã, ela já vai bater no lugar certinho aqui. Mas para ficar mais preciso, vocês vão fazer o seguinte, olha. De onde começa o nosso bolso aqui, a gente vai marcar 1,5 cm, que é essa marquinha branca que eu fiz aqui, tá? Nos dois bolsos. Então, a tampinha, ela vai encostar nessa marquinha, olha só, assim. E a gente vai passar uma costura bem fininha aqui, tá? Quem preferir pode fechar a abertura antes com pontinhos invisíveis, tá bom? Então, isso já finaliza essa parte da frente da nossa bolsa, tá? E a outra tampinha vai aqui assim, beleza? Olha, gente, então essa etapa tá pronta. Agora a gente reserva essa parte. A gente vai trabalhar com a alça agora. São duas alças, tá? Eu tô usando aqui a de 3 centímetros por 60, mas vocês podem usar a que vocês tiverem, tá bom? E aí eu cortei o meu tecido, ó, com 8 centímetros de largura, tá? Para trabalhar com uma alça de 3. Então a dica aqui é a seguinte, olha. 3, a gente pega a largura da alça, multiplica por 2. No caso aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. E eu sempre somo 2 centímetros de folga, de margem, para ela não entrar apertada depois. Então 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Por isso eu cortei a minha alça com 8. Então, vocês podem fazer essa conta para qualquer largura de alça que vocês tiverem, tá? Agora a gente vai pegar a faixa cortada, vai dobrar o meio, direito com direito, tá? E a gente vai passar uma costurinha com pé de máquina. Depois a gente vai desvirar essa alça e encaixar a alça de algodão dentro, tá? Então, repetindo, são duas alças de 60 centímetros cada uma. Olha, gente, então eu já desvirei a alça, já coloquei a alça de algodão aqui dentro, tá? E aí as pontinhas, olha, a gente tem que dobrar assim pra dentro o excesso de tecido para dar o acabamento nas pontas. Então vocês vão fazer isso nas duas pontas e vocês vão rebater uma costura em volta, tá bom? Então a alça ela vai ficar assim, ó, depois de prontinha, tá? Com a costura rebatida e as pontinhas acabadas. Aí a próxima etapa, a gente vai voltar para o corpo da bolsa e a gente vai fazer a seguinte marcação para poder colocar as alças. Isso vocês vão fazer nas duas partes, tá? A que tá com o bolso e a que não tem o bolso também. Então, o que a gente vai fazer, ó? Daqui da parte de cima da minha bolsa, eu vou marcar 11 centímetros. Então, daqui para cá 11 e faz um traço, tá? Aqui eu achei o meio da minha bolsa. Então, do meio da minha bolsa, eu vou marcar 5 centímetros e meio para cada lado, tá? Feito isso, a gente vai colocar a alça, olha, para fora da marca dos 5,5 e ela vai encostar nessa marquinha branca aqui. Então, vocês vão prender com um alfinete. E a outra parte da alça também, ó, para fora da outra marca. Eu vou posicionar aqui
E agora a gente vai passar uma costura aqui, ó, formando um quadradinho. Esse quadradinho pode ter aproximadamente 2,5 centímetros. Então a gente vai passar a costura aqui, né, com a altura de 2,5, vai voltar pra cá, ó, vai fechar um quadradinho. E depois eu gosto de passar um X no meio, pra ficar bem reforçada a costura da alça. Vocês vão fazer isso aqui e na outra metade também. Então aqui, olha, já costurei a alça, tá? Agora a gente vai colocar o zíper na nossa bolsa. Então o zíper vai nessa parte aqui, ó. Eu vou pegar o zíper, eu vou virar o direito dele para baixo e eu vou prender ele aqui, olha, com um pontinho zigue-zague para fixar ele no lugar. Em seguida, a gente vai pegar o forro da nossa bolsa, correspondente a essa parte que a gente está trabalhando, olha só. E eu vou posicionar o direito do meu forro para baixo. Vou encostar ele aqui assim no zíper, tá? Então, eu vou virar aqui para vocês verem melhor. A gente vai passar uma costura aqui, olha, nessa parte. Como eu costumo fazer, eu gosto de deslocar a agulha da máquina para a esquerda, porque aí ela fica mais próxima aqui. Quem quiser trabalhar com calcador de zíper também pode, mas ele come um pedaço muito grande aqui da nossa costura e isso pode dar diferença depois na hora de montar o restante da bolsa, tá bom? Então eu aconselho sempre deslocar a agulha da máquina para a esquerda. A gente costura o zíper, ele fica numa distância boa e o cursor consegue correr depois, normalmente, tá bom? Pessoal, eu costurei. Agora a gente vai virar o forro pro outro lado. Vamos puxar o zíper, tá? Ó. Então, o forro, ele vai ser jogado para trás. E agora, olha, a gente vai acertar bem bonitinho o forro aqui. O ideal é colocar alfinetes nessa etapa pra gente poder rebater a costurinha aqui, tá certo? Olha, eu rebati a costura, tá? Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que geralmente as alunas têm dúvida, olha aqui, tá vendo que sobrou um pedacinho do forro? Isso é normal acontecer, porque à medida que a gente vem costurando, ele vem esticando um pouquinho, tá? Por mais que a gente alfinete, que a gente faça... Então depois é só cortar esse excesso, tá bom? O importante, olha, é que aqui atrás esteja tudo certinho, tá? Não pode faltar em nenhum lado, ok? Então agora a gente vai fazer o mesmo procedimento na outra metade da bolsa, ó. Aqui tá a minha outra metade, ó. Vou pôr o zíper virado para baixo, tá? Direito do zíper para baixo. Observem aqui, olha, para ficar certinho as duas partes aqui, para não dar diferença na bolsa depois, tá bom? E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento. Passar um zigue-zague prendendo o zíper primeiro. E em seguida vem o forro com o direito para baixo, tá bom? E aí a gente vai passar a mesma costura deslocando a agulha da máquina para a esquerda, tá bom? Olha, agora é o mesmo procedimento. A gente vai jogar o forro pro outro lado, tá? Ó, vamos abrir a bolsa aqui assim, certo? E a mesma coisa, puxa bem o forro, deixa ele bem certinho aqui, tá? E aí a gente vai rebater a costurinha aqui agora. Gente, então a costura tá rebatida dos dois lados, tá? O meu forro tá no lugar. Agora a gente vai colocar o cursor. Então eu vou mostrar pra vocês, olha, eu gosto de abrir assim o zíper, tá? Vou dar um picotinho em qualquer um dos lados, tanto faz o lado. E eu vou tirar um pedaço do dentinho do zíper, certo? Agora, olha, o cursor, esse lado arredondado é o que vai entrar, tá? Então a gente coloca esse lado maior primeiro e depois a gente vai empurrando, ó, pode abrir mais. Encaixa o outro lado. Se ele encaixou direitinho, o cursor vai entrar fácil, tá? Então, um cursor de um lado e outro cursor do outro. Eu gosto de fazer com dois cursores essa malinha, tá certo? Então agora a gente reserva um pouquinho isso daqui. A gente vai fazer um acabamentozinho para colocar na extremidade do zíper. Então,
Eu cortei, nós vamos precisar de 2 quadradinhos de 8 por 8. A gente vai dobrar esse quadradinho assim, ao meio, direito com direito, e vai passar uma costura com pé de máquina. Depois disso, vocês vão desvirar, vocês vão trazer a costura aqui pro meio, tá? E aí a gente vai dobrar assim, ó, pra costura ficar escondida. Então, essa pecinha, eu vou colocar nessa parte da bolsa, ó. Vou prender aqui assim, bem centralizada no meu zíper, tá? E prender com uma costurinha bem firme aqui, pode ser um zigue-zague. Aí a gente vai cortar o excesso de zíper, tá bom? Então vocês vão fazer isso nas duas extremidades do zíper, certo? Feito isso, a gente vai reservar essa parte. Agora a gente vai trabalhar com o fundo da nossa bolsa. Então vocês já tinha mostrado para vocês, eu quiltei ele num sentido só. Tem um motivo isso, a gente precisa colocar uma estrutura nesse fundo para a bolsa não afundar, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, olha, com o feltro estruturado. Vocês podem trabalhar com qualquer material que vocês tiverem em casa. Pode ser a entretela de tecido, que ela fica firme. Pode ser uma segunda camada de R2. Pode ser algum outro feltro que seja um pouco mais fininho. Vocês podem usar 2 camadas, tá bom? Então, essa peça a gente vai cortar 22 por 33, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou virar meu fundo do avesso. Como vocês podem ver aqui, olha, eu marquei os meios do meu fundo, tá? Então, também marquei o meio aqui, ó, do meu estruturado, certo? Eu vou centralizar bem essa peça. Vou prender ela. Agora, para conseguir prender essa peça aqui, eu vou fazer o quilt agora ao contrário, tá? Então, essa peça do fundo também vai ficar toda matelaçada, beleza? Olha, gente, então o fundo tá pronto, tá? O estruturado tá preso aqui. Agora, vamos para a etapa final da nossa malinha. Então, a gente volta aqui, ó, pro corpo da nossa malinha, tá? Eu vou fazer o seguinte agora, olha, eu vou posicionar o nosso fundo aqui, certo? Direito com direito sempre, tá bom? Vou posicionar aqui, olha, vocês observam que dá a medida certinha, tá? Se tivesse feito essa parte com o calcador de zíper, ele ia diminuir muito e aí ia sobrar aqui, tá bom? Então, só para vocês entenderem. Então, eu vou posicionar aqui bem certinho e vou prender com um alfinete. Aqui, olha, vocês precisam só tomar cuidado, o forro não pode estar dobrado aqui atrás, tá? O forro tem que estar bem certinho, peraí. Ó, aqui atrás o forro precisa estar certinho, tá bom? Aqui, então, a gente posiciona o nosso fundo, alfineta. Agora eu vou virar isso aqui ao contrário, ó. Vou virar com o forro voltado para cima, certo? Ó, tá vendo? É bom a gente sempre observar isso aqui. O forro não pode estar franzido nem enrugado. Então a gente ajeita o alfinete aqui, ajeita o forro e ajeita o alfinetinho. Agora eu vou pegar o forro do fundo da minha bolsa, olha. É o mesmo molde, tá? E eu vou posicionar aqui. Então eu vou posicionar sempre direito com direito. Então vocês observam aqui que eu fiz um sanduíche, olha. Aqui eu tenho a parte externa do meu fundo. Aqui no meio eu tenho o corpo da minha bolsa e aqui o forro, tá? Então, também vou prender aqui com um alfinete. E aí a gente vai passar uma costura somente nesse miolinho onde está o nosso zíper. Então eu vou fazer mais ou menos uma marquinha aqui, olha. O meu zíper tá entre essas duas marquinhas aqui. Então eu vou passar uma costura com pé de máquina, ó, só nesse pedacinho, tá? Reforça bem essa costurinha e nós vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado. Então deixa eu virar aqui para vocês verem, olha.
a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vai acertar aqui. Aqui eu tenho a parte de fora. Estica o forro, deixa tudo bem certinho. E aí aqui o fundo do nosso forro. Certo? Então aqui também vou prender com um alfinete e eu vou costurar, ó, só na parte onde está o meu zíper, tá? Só nesse miolinho aqui, ó, vou costurar com um pezinho de máquina, retrocesso bem firme no começo e no final. Olha só, então aqui eu já costurei, tá? Costurei só a partezinha que eu mostrei pra vocês, só onde tá o zíper, tá? Então por enquanto a gente deixa assim. Agora, olha, eu vou pegar esta lateral aqui, deixa eu virar pra cá que vocês vão enxergar melhor. E a gente vai prender nessa parte do corpo da bolsa, tá? Ó, eu vou puxar aqui assim, olha. Reparem que ela fica certinha aqui, ó. Tá vendo? Ela dá o comprimento exato. Então a gente vai passar uma costura com o pé de máquina aqui. A gente vai repetir esse procedimento aqui do outro lado. Olha só. Esconde a alça lá pra dentro, né? Vocês não vão pegar o forro junto, tá bom? Só a parte de fora. Então, ó, a gente vai posicionar aqui. Olha só, o fundo, ele dá certinho, tá? Então a gente vai passar uma costura com pé de máquina. E a gente vai repetir esse procedimento no forro depois. Eu vou passar aqui primeiro para vocês verem como vai ficar e depois eu mostro o forro. Olha, gente, então passei a costura, tá? Aqui desse outro lado também. Então a gente tem essa parte aberta aqui ainda, tá? Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento no forro. Vou virar isso aqui, ó, com o forro voltado para vocês, tá? Então olha só. O mesmo procedimento que a gente fez antes, essa lateral vai nesse fundo aqui, ó, que é o nosso forro, tá? Então, vou prender tudo aqui e vou passar uma costura inteira, tá? Só para vocês entenderem em que parte que a gente tá. E a gente vai repetir esse procedimento aqui com o outro lado. Olha só. Então aqui, tá? Com o fundo da nossa bolsa. Nessa etapa aqui, ó, em qualquer um dos lados, se vocês quiserem, vocês já podem deixar uma abertura mais ou menos de 1 palmo para a gente poder desvirar a bolsa. Então fecha um pedaço aqui e fecha um pedaço aqui, tá bom? Então eu fiz o mesmo com o meu forro, tá? Agora a gente volta aqui, ó, para a parte do zíper, tá? Para aquele pedacinho que a gente costurou. Olha só, deixa eu voltar aqui para a posição normal, tá? Então vocês reparam que agora a gente tem essas partes abertas. O que que a gente vai fazer? Ó, eu vou juntar as duas partes do forro e vou fechar só o forro, sem pegar essa parte junto, tá? E com as partes de fora, ó, da manta, também vou fazer o mesmo procedimento. Vou continuar minha costura aqui, ó. Costurar com pé de máquina, tá? Desse outro lado, a mesma coisa. Vou pegar as duas partes que eu tenho do forro e vou costurar com pé de máquina, tá bom? E aqui, olha, a mesma coisa. Junta essas duas partes e a gente costura também. Esse procedimento vocês vão repetir do outro lado da bolsa também, tá? Olha, gente, então eu costurei essas pontas que faltavam, tá? Separadamente, ó, as duas partes do forro e as duas partes da manta, tá bom? Fiz o mesmo procedimento aqui desse outro lado, só para ficar claro para todo mundo, ó. Então, fica soltinho assim mesmo, tá? As duas partes do forro e as duas da manta. Agora, para finalizar a nossa malinha, a gente vai fechar essa caixa de leite que ficou, ó. Como se fosse uma caixa de leite bem grande, tá? Então a gente vai juntar bem certinho aqui as extremidades e vai passar uma costura com pé de máquina. Então são 4 partes que a gente tem aqui na manta e serão 4 partes no forro também, tá? Deixa eu virar aqui assim do outro lado, fica mais fácil de vocês entenderem. Olha, o forro, eu aconselho a fechar o forro primeiro, fica mais fácil, e depois a manta, ó. A gente vai juntar assim
e fechar 4 partes do forro e as 4 partes da manta, tá bom? Olha, gente, então fechei todas as caixas de leite, tá? Tanto do forro quanto da parte de fora. Agora é só desvirar e a malinha tá pronta. Olha, gente, a nossa malinha tá pronta. Vocês viram que ela é super fácil de fazer e vocês podem fazer com a combinação de cores que vocês quiserem, tá? Aqui eu utilizei a minha coleção Baltimore. Quem tiver interesse pode adquirir através do nosso site www.facilcasadospanos.com.br, certo? Espero que vocês tenham gostado. Estou preparando uma peça bem diferente para o nosso próximo vídeo, então se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, deixem algum comentário, alguma sugestão que vocês queiram assistir aqui como vídeo aula, tá bom? Obrigada, um beijo e a gente se vê!